Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha é estar com vocês novamente, para deixar o recado de Deus, para deixar a palavra de Deus. Que a paz esteja com todos, tá? Você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva nesse canal, ajude o Evangelho a ser pregado. Vamos fazer cumprir Marcos 16:15, tá bom? Conto com o seu like, o seu joinha, tá ok? Que Deus possa te abençoar, mas vamos já ao recado de Deus para você. Sabe o que tem desanimado muitas pessoas do seu objetivo? Sabe o que tem desanimado muitas pessoas daquilo que elas estão buscando de Deus? O tempo. O tempo tem feito muitas pessoas desanimar na fé. O tempo em que a pessoa vai ter que esperar, o tempo em que a pessoa vai ter que aguardar, e às vezes a pessoa acaba no meio do caminho parando, desanimando, E não deve ser assim, meu amigo e minha amiga. Você tem que entender uma coisa, que tudo tem um tempo para acontecer, Você vê que hoje em dia nós temos que esperar por tudo, Por exemplo, hoje, quando você pede um motorista de aplicativo, um Uber, você tem que aguardar ele chegar na sua casa, é ou não é? Quando você vai num ponto de ônibus, o que você tem que fazer? Esperar o ônibus. Ou seja, quando uma criança está em processo de gestação, quanto tempo a mulher tem que esperar para a criança nascer? 9 meses, Então, tudo nessa vida nós temos que esperar. Tudo nessa vida nós temos que aguardar. Por quê? Porque nem tudo acontece do nosso jeito. Nem tudo acontece da nossa maneira, nem tudo acontece da nossa forma, Principalmente quando você está buscando algo de Deus. Talvez você tenha aí orado, talvez você está orando por alguma coisa, por um bem material, ou você está orando por uma cura de uma enfermidade, ou você está orando por alguém da sua família, ou você está buscando uma porta de emprego, enfim. Você que está pedindo um homem de Deus na sua vida, uma mulher de Deus na sua vida, você que é solteiro ou solteira, talvez você já esteja até desanimado, dizendo: poxa vida, eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque aquilo que eu estou buscando parece que Deus não quer fazer. Meu amigo e minha amiga, nunca deixe esses tipos de pensamento entrar na sua cabeça. Porque é uma coisa que eu sempre falo: se aquilo que você está buscando vem de Deus, então com certeza vai acontecer. Se aquilo que você está buscando está na vontade de Deus, com certeza, meu amigo e minha amiga, isso vai acontecer. Vai ter o tempo para acontecer. Deus, ele não trabalha do nosso jeito. Deus não trabalha da nossa maneira. Mas uma coisa você pode colocar no seu coração: Deus, ele jamais se esquece de você. Deus, ele jamais volta atrás com aquilo que ele fala. Deus, ele jamais volta atrás com aquilo que ele promete. O homem pode falhar,
o homem pode errar, né? O homem muitas das vezes promete coisas que nem sempre vão cumprir. Esse ano nós estamos na época, vamos ter a eleição esse ano, né? Você vai ver, vai ter pessoas aí que vai prometer mundo e fundo e não vai, nem todos vão cumprir o que promete, infelizmente. Mas Deus não, meu amigo e minha amiga. A Bíblia diz em Mateus 24:35 que passarão-se os céus e a terra, mas as palavras dele não vão passar. Ou seja, Deus ele jamais mudará com as suas palavras. Então você pode se animar, você pode levantar a sua cabeça e continuar a caminhada, e continuar a jornada. Não desistir daquilo que você está pedindo, não desistir daquilo que você está buscando, mesmo que aos teus olhos pareça demorado, mas aos olhos de Deus não é demorado. Aos olhos de Deus vai chegar no tempo e na hora certa. Por exemplo, quero deixar para você alguns textos da Bíblia Sagrada. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 4. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim, E estando ainda com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse até o dia da promessa, que veio de meu Pai, pois aquilo que de mim ouviste. Ou seja, que promessa é essa que Jesus fez para os discípulos? Lá em João 14, versículo 1 em diante, você vai ver que Jesus havia prometido para eles o quê? O Espírito Santo, né? Antes de Jesus ser crucificado, antes de Jesus ele ser... deixa eu abaixar um pouquinho aqui o fundo. Antes de Jesus ele ser crucificado numa cruz, ele deu as últimas instruções, né, para os discípulos. E uma das instruções que Jesus falou para eles foi essa: não saia de Jerusalém até que do alto venha a promessa de meu Pai. Que promessa que era essa? O Espírito Santo. Jesus ele falou para os discípulos o quê? Eu estou indo para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo. Ou seja, era a promessa. Você vê, se Jesus falou para eles esperar, isso significava o quê? Isso significa o quê? Que não iria acontecer da noite para o dia, que não ia acontecer de uma hora para outra, né? Ia levar um tempo para acontecer. Então Jesus pediu que eles esperassem, pediu que eles aguardassem em Jerusalém. E no versículo 14 de Atos 1, o que a Bíblia diz? Diz assim, e eles perseveravam unanemente em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Ou seja, eles acataram aquilo que Jesus falou. A Bíblia diz que eles estavam perseverando em oração. Qual que era o propósito deles aqui? Receber o Espírito Santo, receber a presença de Deus. Esse era o propósito deles. E a Bíblia diz que eles estavam perseverando em oração. Repito, isso significa o quê? Que não aconteceu da noite para o dia. Mas eu te garanto uma coisa, a promessa se cumpriu. Se você virar a página da sua Bíblia, né, se você for lá no capítulo 2 de Atos, Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim, e cumpriu-se o dia de Pentecoste,
Ou seja, aquilo que Jesus prometeu para eles lá atrás, né? Aquilo que Jesus falou, olha, vocês esperam na cidade de Jerusalém até que do alto o poder de Deus venha. Aqui em Atos 2, verso 1, a Bíblia diz o quê? Que se cumpriu. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: e cumpriu-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, em outras palavras, eles não arredaram o pé da onde Jesus falou que eles deveriam ficar. Sabe por que muitas pessoas não alcançam o milagre? Porque elas não permanecem no que Jesus tem falado. Elas não permanecem no que Jesus tem dito. Elas começam a dar ouvido para o desânimo, elas começam a dar ouvido para as palavras negativas, né? Para aquelas pessoas que o diabo joga no caminho dela para desanimar ela, para fazer ela parar, para fazer ela retroceder. Ou seja, a pessoa ela não permanece naquilo que Jesus falou. E às vezes é por isso que muitas pessoas acabam não alcançando o milagre. Então que você possa permanecer no mesmo lugar, no lugar aonde Deus mandou você ficar, no propósito a qual Deus mandou você, né, ficar firme. Porque a promessa vai se cumprir, meu amigo e minha amiga. A promessa para a tua vida financeira, a promessa para a tua vida sentimental, a promessa para a tua saúde, a promessa para o teu casamento. Enfim, não sei qual foi a promessa que Deus te fez, mas fica naquilo que Deus te falou. Aguarde pela promessa. Não deixe o tempo te parar. Não deixe o desespero tomar conta da sua vida. Porque aquele que prometeu é fiel. Quem que prometeu? Deus. Jesus, ele jamais vai brincar com a tua fé. Jesus, ele jamais vai voltar atrás com o que ele fala. Então, fique firme nessa palavra, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe você. Fique com essa palavra, compartilhe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.